final de 2010, num final de semana de 10 a 12 de dezembro de 2010, que houve a fundação aqui no Brasil de uma organização que nós chamamos Organização Irmã do Gospel dos Estados Unidos. For 20 years, Gospel Outreach has focused on building awareness of the need in the 1040 window, in addition to raising funds to support indigenous workers. Gospel Outreach Canada and Gospel Outreach Brazil have joined in this method of telling the world about Jesus. A sigla IDGO foi escolhida porque o ID faz parte do mandato de Cristo Jesus, que nos mandou ir a todo mundo. Diz ele, ide a todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, nação e língua. E o GO foi de Gospel Outreach do Brasil, que agora somos considerados uma filial do Gospel dos Estados Unidos. E quando foi organizada a questão do ID, eu assisti não a primeira reunião, já a terceira ou quarta, que já passaram a ser aqui, eu passei a assistir com esse interesse de ver que isto se tornasse uma realidade aqui no Brasil também. Porque ao ouvir os relatórios da entidade americana, eu me entusiasmei. E os relatórios que já ouvimos aqui demonstram que nos Estados Unidos e hoje também no Canadá, esses sistemas de usar elementos dos países que têm necessidade sendo treinados e eles mesmos lá se desenvolverem, é alguma coisa maravilhosa, porque fica muito mais barato, muito mais econômico e um rendimento talvez mais efetivo. Porque quando as pessoas são orientadas por leigos, elas parecem que são mais suscetíveis a aceitar do que um que vem de fora para conversar com ele e, às vezes, tentando impor certas condições. A questão não é de impor, a questão é de aceitar, de compreender. E quando pessoas leigas trabalham com companheiros, são amigos entre amigos e não um superior. E isso pode ser feito com um custo menor, ajudando inclusive pessoas do local a terem algum trabalho rentável e ajuda também na disseminação e traz resultados. Approximately 2,200 workers are sponsored through Gospel Outreach and its sister organizations. The workers are hired and trained by Adventist mission offices and can be funded for an average of $150 per month. The mission of Gospel Outreach is to continue working with the Seventh-day Adventist Church by sponsoring workers who will introduce people to Jesus in the 1040 window. Quando o IDGO foi estabelecido aqui no Brasil, havia um jovem surdo de São Paulo que estava presente. E ele já havia manifestado a algumas pessoas o desejo dele de fazer teologia. Então foi logo do primeiro encontro que se estabeleceu que o IDGO pagaria seus estudos para que ele fizesse teologia, porque temos uma grande população de surdos aqui no Brasil. Então, para alcançar essas pessoas, teríamos que ajudar uma pessoa a ter mais conhecimento teológico para poder assisti-las. Foi assim que enviamos o Douglas Domingos da Silva para cursar teologia na Faculdade FAAMA, em Belém do Pará. E, casualmente, estava presente também o diretor da Faculdade de Teologia de lá, pastor Davi Tavares. Então, esses 4 anos mantivemos os estudos do Douglas. E ele se formou em dezembro do ano passado, de 2014. E o Douglas está para ser o segundo pastor surdo do mundo. E aqui está a sua esposa,
também que vieram prestigiar o Douglas nesse momento. Imediatamente foi chamado pela Associação Paulistana, um órgão da Igreja Adventista, que está empenhado também em ajudar a população surda aqui da Grande São Paulo. Então, o Douglas está trabalhando no Ministério dos Surdos junto a essa associação. O projeto realmente funciona baseado em doações de pessoas, de membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia e também de pessoas que não são adventistas, por instituições de fora. Nós recebemos como igreja uma grande incumbência, um grande mandato de pregar esta mensagem a todo mundo, a toda geração. Então, isso que Cristo quer que façamos, e além disso, a igreja está envolvida em uma programação mundial e recebemos agora da Associação Geral um planejamento para alcançar as grandes cidades. E há muitos lugares no mundo onde ainda não existe uma pessoa, um membro da Igreja Adventista, lugares não penetrados para a igreja. Bom, para ajudar nesse projeto surgiram muitas instituições e, além disso, uma delas, que se chama Gospel Outreach, com sede nos Estados Unidos e no Canadá, eles são voluntários, membros de nossa igreja, aposentados, que não recebem um centavo, um tostão. Eles ajudam a levar obreiros nacionais na Janela 1040. Todo o trabalho operacional que fazemos aqui é voluntário. Não recebemos remuneração nenhuma. Então, são pessoas que dedicam parte do seu tempo para o funcionamento dessa instituição. Toda a verba que entra é dirigida diretamente aos obreiros que estão nas missões. Infelizmente, já recebemos pedidos de outros países, mas não pudemos atendê-los até agora porque não temos verbas para isso. Foram pedidos feitos pela Zâmbia, por Senegal e Mauritânia, por Camarões e propriamente do Piauí, que está muito necessitado de obreiros. A China também nos foi designada para que ajudássemos lá com obreiros. E até agora não tivemos condições ainda de atender a esses pedidos. Assim que tivermos verbas, esperamos que esses projetos tenham início. Bom, não tenho dúvida. Ao ver, por exemplo, que o caso lá desse moço, digamos, um surdo, chegar ao ponto de ser um obreiro, trabalhador e missionário, eu soube também que ele já chegou a ser convidado para ir à Europa e fazer um pequeno curso de orientação para o trabalho com surdos em Paris. Imagina, influindo no exterior. Isso pode se alastrar mais ainda, não? E isso dá sempre um pouco de alegria e satisfação. Portanto, meus queridos amigos, aqui fica o meu apelo para que, unidos e irmanados no mesmo ideal, apoiemos o Instituto de Disseminação do Evangelho aqui em nossa terra e nos preparemos para levar esta mensagem a todo mundo nessa geração. Esse é o mandato do nosso Mestre. Desde o início, sabemos com certeza que Deus está conduzindo esse projeto, porque é um projeto de fé. Dependemos apenas das doações dos nossos irmãos. E é por isso que eu continuo também ligado com o grupo, interessado. Sou também um participante, doador dentro das minhas limitações e ajudamos a sede aqui de vez em quando a, pelo menos, consolando aí nas suas dificuldades, porque eu sei o trabalho que eles fizeram e eu sei quantos são merecedores de apoio nesse sentido. O nosso sonho com relação a IDIGO é ver o maior número possível de pessoas salvas para o reino de Deus, antes que Jesus venha. Então, enquanto tivermos oportunidade de trabalharmos e mantermos esses obreiros na linha de frente, salvando pessoas das garras de Satanás e trazendo-as para o conhecimento do Evangelho, é o nosso maior sonho.